Olá, estamos aqui direto do TenT Conference 2025, o evento que vem transformando o mercado de gestão de riscos cibernéticos de terceiros. E eu não poderia começar esse bate-papo com ninguém tão especial como Felipe Bolsas. Bem-vindo ao nosso bate-papo. Segundo ano que estamos conversando, não? Verdade, obrigado. Um prazer em estar aqui com vocês novamente. Ah, que ótimo. E o que você está vendo desse evento? Assim, ele vem se transformando ano a ano. Tivemos mais de 600 inscrições, call for papers. Olha a dimensão que esse evento está tomando. Interessante, né? Um evento que começou pelos, né? uma junção ali dos apaixonados pelo tema e dos especialistas. É uma coisa bem menor. A gente começou o evento com 60 pessoas, né? Você falou que era uma salinha aqui atrás, né? Salinha, uma sala menor enfim, uma mesma ambição, né, de manter um conteúdo de qualidade, mas, por exemplo, era mais para o período da tarde, a gente não pegava o dia inteiro. Então, começou como se fosse uma startup de verdade, uma coisa, sabe, fazendo diversos testes e melhorando, refinando, mas começando pequenininho. No ano seguinte, a gente já fez um evento maior, depois a gente transformou o TenT Day no TenT Conference, que é a junção, né, onde você pega todo o espectrum ali de stakeholders que se envolvem ali na gestão de riscos de terceiros. Então, vai desde o analista até o C-level, o board. Então, virou um evento completo, né? A gente tem uma preocupação muito grande com a parte de conteúdo e manter um conteúdo de qualidade. Esse ano a gente vai ter o nosso primeiro painel Latam. Então, a gente trouxe CISOs de companhias da América Latina para fazer um painel, né, para trazer a perspectiva deles, gestão de terceiros, para o mercado agora, né, expandindo o nosso mercado Brasil. Então, é um evento que tem bastante novidade para esse ano, a gente está super animado, com o mesmo compromisso de, sabe, conteúdo de qualidade, um ambiente agradável e realmente fazer com que as pessoas tenham um retorno sobre o investimento de tempo delas, né? Porque no fundo elas estão deixando de ir para um ambiente de trabalho ou para fazer algum outro compromisso, para dedicar o dia aqui para fazer essas trocas de experiências e inspirar e aprender e fazer networking, enfim. Então a gente faz de tudo para valorizar esse tempo das pessoas, né? Ah, eu estou já animado para saber o que a gente vai ter para 2026. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Do ano passado para cá, a parte de gestão de riscos cibernéticos de terceiro, como que você está vendo essa jornada? Houve uma elevação de maturidade? Isso realmente se estabeleceu com uma pauta dentro do board, do C-level? Conta um pouco para a gente de 2024 para 2025. A gente pode até um pouco antes, Tá. né? Assim, mas de uma maneira geral, a gestão de terceiros tem amadurecido muito, tanto no Brasil quanto no mundo. Eu me lembro do primeiro evento que a gente fez em 2021, por exemplo. Você percebia que as pessoas tinham um orçamento, elas tinham um processo, elas compravam tecnologia, tinha um time, né, dedicado para isso. Mas, no fundo, quando você puxava um pouquinho o assunto ali, o que você percebia era todo mundo com cara de paisagem, né? Porque acontecia, mas eles não estavam engajados, não era uma coisa feita com intenção, né? Mas o maior alavancador do nosso mercado, né, de uma maneira geral, são os incidentes de segurança. Então, e hoje metade dos incidentes de segurança acontecem no terceiro. Ah, já chegou a metade dos incidentes? Acho que quando a gente conversou no passado, você falou que era um terço, né, alguma coisa assim? Um terço dos breaches, né, então de vazamento de dados, origina num terceiro, mas metade dos incidentes estão dos incidentes... Um vetor mesmo de ataque. Estão num terceiro. Então... E aí você tem que transformar essa dinâmica de uma coisa mais para seguir formalidade, para atender um regulador e etc. Você tem que transformar aquilo num projeto de execução que realmente vá diminuir, né, minimizar o seu risco dessa cadeia de valor, né, do teu ecossistema como um todo. Então, e aí o mercado foi evoluindo, foi avançando. Eu acho que a gente contribuiu muito com podcast, com newsletter. Hoje a newsletter é maravilhosa. A gente tem 15 mil subscribers na nossa newsletter de gestão de riscos de terceiros e de todos os países do mundo. Então a gente contribuiu muito para dar awareness, para fazer com que gestão de riscos de terceiros se tornasse um tópico principal na agenda dos CISOs, né? Esse ano, inclusive, se confirmou isso, né? Você teve o relatório do World Economic Forum, que fala lá que uma das 5 principais preocupações dos CISOs hoje já são
já é gestão de riscos terceiros, né? E eu tive a oportunidade de ir num evento há 2 semanas atrás em Nova York, que foi o evento da CNET, para um prêmio, o CNET 16. Nós fomos finalistas desse Parabéns. muito, muito legal. E eu fiquei muito impressionado, porque eram painéis com CISOs de primeira linha das principais empresas, especialmente americanas. Então você tinha Humana, você tinha Comcast, você tinha Capital One, você tinha Elliott Management, Apollo Management, você tinha diversas verticais, todas as empresas, a maioria delas Fortune 500. E quando você, né, e cada painel tinha um tema diferente, mas quando você, no final eles faziam uma pergunta, tá, e o que ainda tira o teu sono à noite? A resposta era gestão de riscos terceiros. Unanimidade. Todos os painéis, isso aconteceu. No último painel, as pessoas do painel falaram a mesma coisa. Eu tive a oportunidade depois de conversar com algumas delas. E é incrível, assim, como o tema está ganhando relevância. Naturalmente, quando você tem incidentes que movimentam bi de real ou bi de dólar, né? Às vezes, $1,5 bilhão é o maior que já existiu na história, né? Enfim. Então, já não é mais um problema de CISO, é um problema de CEO. Quando chega ali um montante, e ali você, né? Você de cima para baixo, você combina uma prática que já existe, mas que ainda não está tão azeitada ou está tão levada a sério. E aí você recebe um input de cima para problemas de incidente que você está vendo. E você junta os dois, cara, o mercado amadurece muito rápido, né? Outra coisa que eu percebi também é que, conversando com esses CISOs, é que eles falam muito isso, assim, existia muita dificuldade nessa conversa entre um cliente e um fornecedor, um cliente ou um parceiro de negócio e uma outra companhia, né? Especialmente no que diz respeito à cibersegurança. E eles perceberam que isso está mudando muito, assim, tem muito mais cooperação, muito mais transparência. Isso foi uma coisa que foi muito mencionada, assim, sabe? Que o futuro está na colaboração, o futuro está na transparência, o futuro está em construir esse ecossistema, né, a resiliência desse ecossistema juntos. Porque cibersegurança é uma responsabilidade de todos. A partir do momento que você consegue endereçar dentro da sua corporação, não dá para fechar os olhos a todo o seu ecossistema, porque isso é um risco sistêmico, né? Então, na hora que você vai e consegue estender a mão aos terceiros, eu vejo no futuro próximo que a gente vai ter que ajudar até os clientes, né, dessas empresas a também elevarem essa maturidade. Isso. E aí entra a segunda parte da conversa, que era a maneira como se faz. Então, assim, você tinha muito essa pegada de compliance. Então, eu vou fazer porque eu tenho um aspecto regulatório e eu vou, né, atender o regulador em um abraço. Quando você começa a ter os incidentes nessa magnitude, os reguladores ficam mais tensos e as próprias companhias ficam tensas porque elas estão perdendo dinheiro. Então, muito essa mudança de sair do questionário, sair de um compliance-driven approach para uma pegada de, cara, eu tenho que melhorar, eu tenho que criar uma resiliência do ecossistema como um todo. E como é que se faz isso? Através de tecnologia adequada que realmente vá lá e verifique os ambientes tecnológicos para ver se eles estão configurados da maneira correta. Trust but verify, né? Trust but verify. Então, no fundo, o que a gente alinha muito com a nossa tese aqui da Tentir é que você tem esses dados de qualidade dinâmicos, de verificações contínuas automatizadas, né, nos ambientes dessas companhias, que hoje nós somos pioneiros e únicos nessa... Porque você colocou bem esse ponto, eu gostaria de ressaltar, porque o assessment ele é uma foto. Né? Quando você tem a solução da Tentir implementada, isso é um filme, você está, né, monitorando constantemente. E aí você vai juntar esse que eu chamo de dado dinâmico, né? Você vai juntar com os dados estáticos, que são os dados de uma certificação, os dados de um documento que você gerou, uma política de segurança, etc. E você vai combinar isso tudo junto com um questionário que para a gente vai virar um wishlist do que eu gostaria de saber daquela companhia. E aí você, com os de AI e inteligência artificial, você consegue né, processar esses dados estáticos dinâmicos junto com o wishlist e gerar um relatório, gerar uma visão de segurança daquele parceiro. Dali você consegue ir uma etapa para cima, um passo para cima, você começar a olhar através do scoring, né, através do seu score de segurança, você começa a olhar o score do ecossistema como um todo. Ter comparação. Depois você consegue montar, fazer um score da tua própria companhia
do teu ecossistema e fazer um score unificado de todo o seu ecossistema com a sua própria companhia inclusa. Então, assim, a gente está indo para um caminho de muito mais qualidade, muito mais fidelidade em relação ao que realmente aquelas companhias representam em termos de segurança e risco para você, né? Então, é uma evolução muito grande, isso é validado pelo Gartner, isso foi validado nas minhas conversas com esses CISOs no evento, e é o que a gente está percebendo, mas é um processo, é um caminho, né? Que vai ser percorrido, mas a gente evoluiu muito nesse aspecto, né? Então, sem sombra de dúvidas, 3, 4 anos atrás era um cenário completamente diferente. Esse advento da IA ajuda muito, né? Porque a partir do momento que você já coloca um sistema, você reduz muito o teu custo operacional, aumenta a assertividade, e a IA, para conseguir fazer essas análises e te dar o direcionamento correto, você consegue ser muito mais estratégico do que operacional no seu dia a dia. Isso, e a IA entra muito forte com a questão da automação. Então, a automação é sensacional. O grande desafio da IA, que é onde a gente entra com o diferencial, é que IA é muito carente de dado, qualidade de dado. Então, assim, se você tem dado de qualidade, sensacional. Se você pega um pedaço pequeno, 5, 10% desse dado que você está fornecendo ali para o IA, e aquele 5 ou 10% do dado é ruim, ele acaba com o resultado do que a IA está gerando. Garbage in, garbage out, né? Garbage in, garbage out. Só que o garbage in, garbage out não precisa ser metade do dado, não. Estou falando de 5%, 10% dos dados. Se os dados são ruins, eles já influenciam de uma maneira tão negativa nos modelos que praticamente inviabiliza o uso. Então, é aí que entra o dado de qualidade, o dado dinâmico de qualidade, toda a nossa tese, a nossa dinâmica de fazer essa coleta automatizada de dados que realmente são interessantes, né? E você tem notado que essa conversa tem saído do CISO? Acredito que o CISO acaba sendo o teu maior interlocutor, mas o time de risco, o C-Level, o board, como que estão essas conversas? O time de risco sempre se interessa. Esse time de risco muitas vezes é o conduíte para... O CISO também conversa muito com o board, mas muitas vezes ele conversa com o board através de um comitê de risco, um comitê de auditoria. Então, a não ser que tenha um problema muito grande, aí vão direto na fonte e vão chamar o CISO para poder fazer um incidente, alguma coisa. Você tem um problema, por exemplo, como teve na infraestrutura do Pix ali, que você tinha os PTSIs, né, que são os prestadores de serviço, PSTs, prestadores de serviços de tecnologia, que fazem parte do arcabouço do sistema de pagamentos brasileiro, e eles estavam com um problema, e aí é óbvio, o bot quer chamar o CISO para poder entender o que significa que isso tudo está acontecendo, essas notícias que eu estou lendo, como é que a gente seria impactado em relação a isso. De uma maneira mais usual, cotidiana, eu diria que eles conversam muito através de comitê de risco. Então, a área de risco normalmente tem muito interesse nesse tipo de informação, é um bom consolidador, inclusive, desse tipo de informação. De uma maneira geral, cara, os stakeholders todos deveriam estar super interessados, né, no tema, né, mesmo que fosse interessado no tema, para que isso, né, entendendo que isso é uma coisa importante para a companhia, você execute da maneira mais fácil, mais integrada e mais leve possível, né? Então, mas o tema chegando no board, o tema chegando no C-Level é a hora que você vê que o mercado vira mainstream, né, cara? Porque é outra dinâmica de tomar de decisão, é outra sensibilidade, outro orçamento, é bem diferente, né? Sem dúvida. A gente já vinha conversando há bastante tempo com relação ao CISO, né? A linguagem do negócio, do board, trazer indicadores, riscos, né? Eu vejo que a nossa maturidade tem elevado bastante nesse sentido. Mas quando você traz um projeto dessa magnitude para dentro da empresa, são diversas áreas envolvidas, né? E a gente estava até batendo um papo sobre isso, como a comunicação ela é importante, porque você não pode ter silos, senão você coloca em risco o projeto como um todo. Comenta um pouco assim dessa dinâmica entre as áreas. Acho que é aquilo que a gente conversou, está pegando pessoas com competências completamente diferentes e fazendo elas conversarem entre si sobre um tema comum. Então, é um tema que, com exceção da área de segurança, não é um tema que o resto da companhia conversa, entende, processa de uma maneira natural. Então, você tem, né, a área no jurídico ali, que tem que fazer o contrato, que tem que incorporar uma série de preocupações que a companhia tem num contrato. Você tem o cara de compras, né? Você tem o procurement, que precisa
né? Ele quer comprar da melhor maneira possível, o mais rápido possível, e com o melhor preço. Então, ele é sensibilizado por isso. Então, cada um desses stakeholder business, o dono do negócio ali, né? O cara que é muitas vezes o originador de uma necessidade de compra de uma tecnologia ou de ter um determinado tipo de parceiro dentro do ecossistema, o negócio dele é fazer aquele produto, fazer aquele projeto, fazer aquela iniciativa dele sair do papel. Então, é um desafio porque você tem, né, stakeholders com competências completamente diferentes, eles são wired different, né? Então eles são Cabeça deles funciona diferente. Funciona de uma maneira diferente. Então, outra perspectiva. Você está tentando fazer esses caras discutirem um tema que provavelmente não é usual e natural para a maioria deles. E aí a comunicação ela é fundamental. Você precisa ter uma maneira de comunicar e por que está sendo feito, né? Qual é a maneira de se fazer, né? O que você está tentando evitar. Então essa comunicação ela é fundamental, cara. Na verdade, esse é o primeiro requisito do sucesso de um programa de gestão de terceiros. É você conseguir alinhamento dos stakeholders internos, entendeu? É número 1. E é um jogo infinito, né? Esse projeto, ele é um processo contínuo, né? Um jogo infinito que você sempre vai ter que revisitar, fazer, melhorar. E se não tiver essa comunicação, essa orquestração, realmente vão ficar alguns gaps no meio dessa jornada. Porque além da orquestração, você tem a natureza dos tipos de fornecedores ou parceiros de negócio que você está tratando. E cada um deles traz uma particularidade para a conversa. Então, você está sempre se reinventando, né? Você pode até criar um processo, etc., mas na essência, você está tendo parceiros diferentes que representam riscos diferentes, que pensam também diferentes, são de uma outra empresa. Então, é um processo contínuo. Tá? E quando nós falamos de Shaping the Future, que é o slogan do evento da Tenti Conference, o que você está vislumbrando como mercado e como companhia para 26, 27? Então, a gente vai começar agora expansão para 2 países da América Latina, mais para testar alguns aspectos de go-to-market novo que a gente está trazendo. A gente quer ver como é que o produto se comporta num mercado diferente do mercado brasileiro, onde a gente é mais conhecido e reconhecido, e ir para um mercado onde a gente é menos conhecido e reconhecido para ver como é que o produto faz a conversa com o mercado. E vocês estão sendo tão intencionais que no evento de 2025 já tem muitas pessoas da América Latina integrando o evento. Inclusive um painel inteiro da América Latina. Mas no fundo a nossa ambição, a nossa tese é uma tese global, que a gente quer fazer a expansão para os Estados Unidos, Europa e Ásia em algum momento. E a gente acha que está tudo bem posicionado, porque essa nossa visão, né, assim, de dados estáticos, dados dinâmicos, um questionário mais leve, onde ele vira praticamente um wishlist do que você gostaria de saber daquela companhia. E esse uso de inteligência artificial para você processar esses dados e extrair uma conclusão, né, muito com base no score, que é a nossa maneira de simplificar e interpretar a segurança daquela companhia. Acho que esse é o futuro do mercado. Então acho que a gente tem um produto hoje competitivo, extremamente competitivo a nível global, com diferenciais competitivos claros. A gente tem características do nosso produto que não são poucas, que que só a gente tem até hoje, né? A gente até vem esperando assim, um momento que alguém vai entrar para competir conosco nesse detalhe, mas não acontece. E alinha muito com a nossa visão de futuro, que eu acho que é a visão de futuro que a gente está vendo, que o Gartner está começando a mencionar, os CISOs de potenciais clientes nossos, né? São os potenciais clientes nossos de fora, também estão mencionando. Então, de uma maneira geral, a gente acha que está muito bem posicionado, né? A gente tem 2 ambições como empresa. A gente tem a ambição de se tornar o padrão da indústria no Brasil. Então, o Brasil sempre vai ser um mercado de extrema importância para a Tentil, mas a tese é global e a gente quer se tornar um líder global. A gente tem hoje plena convicção de que nós conseguimos, um espaço de tempo de 3 a 5 anos, de nos tornarmos um líder global ou um dos top 3 líderes globais no nosso mercado. Então, eu acho que o futuro é bastante promissor. Agora é trabalhar duro, né, cara? É continuar executando a tese como a gente está fazendo
e dar um pouquinho de sorte, porque eu não conheço nenhum campeão azarado. Então, assim, sorte sempre vai fazer um pouquinho de parte da dinâmica, né? Sim. Mas o futuro é sensacional. Para nós brasileiros é um orgulho ter uma empresa, né, ainda mais com amigos também, despontando globalmente. Parabéns pelo trabalho de vocês. Mas eu queria que, para quem não conhece ainda a Tenti, que você transformasse em números. Quantos colaboradores, posicionamento, que números você pode compartilhar para o pessoal entender a dimensão em que vocês se encontram? Mas hoje, ainda, em termos de tamanho de pessoal, é uma empresa pequena, são 60 pessoas. Nós somos remote only, então não é uma opção ir para um escritório. Se alguém precisar ir para um escritório, a gente provavelmente vai pegar um WeWork ou um escritório compartilhado para satisfazer aquela necessidade específica, mas todos os nossos colaboradores trabalham de maneira remota. A gente tem hoje pessoas no Canadá, nos Estados Unidos, na Espanha, na Argentina e no Brasil. Incrível. Então, hoje, 5 dos 6 maiores bancos brasileiros são clientes nossos. As 3 telefonias são clientes nossas. A gente tem uma carteira de clientes no Brasil que eu diria que é assim, invejável, graças a um trabalho muito sério. Não são early adopters, então realmente eles estão comprando um produto que é maduro, um produto que entrega valor muito rápido, que eu acho que isso é uma coisa importante hoje em dia. Acho que é uma empresa que está pronta para alçar novos planos de voo, entendeu? Acho que a gente está muito bem posicionado. Então, de uma maneira geral, a companhia é uma companhia relevante, especialmente no mercado brasileiro. Em breve a gente vai ser relevante no mundo. Ai, que bom. Parabéns pelo trabalho, uma jornada incrível. Realmente, com quem a gente fala no mercado e está preocupado ali, tem essa intencionalidade de levar a parte de gestão de risco cibernético de terceiros à frente, já vem utilizando a solução da Tenti e são clientes satisfeitos também, que se de repente você ainda não utiliza, eles estão super abertos também de trocar experiências, porque esse é um projeto, né? Não é só um produto que vai solucionar. Essa troca de experiências de como foi a jornada acaba também ajudando, não? Sem dúvida. Ah, que bom. Mais uma vez, Felipe. Obrigado, cara. Parabéns. Valeu. Bom estar com vocês mais um ano. Valeu. Então, mais uma vez aqui no Tenti Conference 2025, olhando para o futuro, ditando esse caminho de uma melhor gestão de riscos cibernéticos de terceiros. Até a próxima.